dos três poderes como um ato terrorista? Bom, eu acho que não se deve investigar como ato terrorista, mas se deve investigar, entre as hipóteses, a possibilidade de ser um atentado terrorista. Né? É diferente, quer dizer, não é assim. A Polícia Federal nem pode descartar tratar-se de um ato terrorista, nem pode partir da premissa de que o ato foi terrorista. Se ela vai investigar, é engraçado isso que você está perguntando, porque eu vejo muito isso transmitido pelas redes rápidas, né? Assim, vai ser investigada tal coisa. Não, o que foi investigado é um atentado. Que houve um atentado, não é? Um atentado terrorista tabajara, isso é fato, né? Mas tragicômico, terrível, um evento horroroso, mas evidentemente, as hipóteses não podem ser descartadas quando se vai partir para uma investigação. A investigação policial, ela é feita com cientificidade. E a investigação científica, ela não pode ter pré-concepções, preconceitos. De sorte que, sim, não está descartada a possibilidade, imagino eu, nas investigações policiais competentes, a hipótese de um atentado terrorista fracassado, não é? Mas não se pode partir da premissa de que foi um atentado terrorista, né? Professor, só para a gente esclarecer um pouquinho mais, a gente está vendo que, inclusive, aqui enquanto conversamos, está aqui, para quem nos acompanha, está vendo as imagens ali, né? Ele jogou um explosivo, né? Dois explosivos, depois ele botou um outro, deitou sobre esse explosivo, enfim, morreu. Essas imagens que a gente está vendo são um atentado. Quer dizer, o que faria dele ser caracterizado como terrorista ou não um atentado não terrorista, do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, um atentado pode ser um atentado contra uma vida humana, pode ser um atentado contra uma propriedade, mas quando expõe a sociedade a uma situação de terror, quando aquele ato tem repercussão para além do fato onde acontecer, pode sim ter a catalogação, a tipificação como ato terrorista. Tem, inclusive, lei específica tratando disso. Então, o atentado é terrorista porque ele tem características de eliminação de autoridades, de atentar contra os poderes instituídos, portanto, contra as instituições, e, portanto, submeter a sociedade à ameaça de uma anarquia generalizada, no sentido técnico do termo, e, portanto, a inexistência de governo. Para fazer-se o que depois? Aí há várias possibilidades. Neste caso, o cidadão. Eu posso falar um pouquinho sobre esse indivíduo? Eu posso. Pode. Eu não te ouço. Pode falar sim. Pode falar sim. Esse cidadão, eu fui pesquisar quem era esse cidadão. Ele foi candidato a vereador no município de Rio do Sul, município pequeno, fica ali a 90, 100 quilômetros de Blumenau. Já falo por que Blumenau. E ele foi candidato a vereador, obtendo míseros 98 votos. Né? Ou seja, 0,29% dos votos válidos para vereador naquela eleição em 2020. Ele foi candidato com a alcunha pela qual ele era conhecido, Tio França. Tio com o trema em cima do U, Tio França. Esse Tio França era do PL. Ele era do PL, migrou para o PL e ele era candidato pelo PL. Né? Houve 118 candidatos, ele ficou ali com 0,29% em 88º lugar. Esse município tem 10 vereadores. É impressionante, porque eu fui olhar o perfil do município para a gente conhecer um pouquinho desse senhor de nome Vanderlei Luiz, Francisco Vanderlei Luiz. O município de Rio do Sul, que é um município pequeno, 72 mil habitantes, pequeno médio,
Ele tem 10 vereadores, 4 agora, na eleição agora, última, de outubro. 4 eleitos pelo PL, 2 do PSD de dado, 1 pelo União Brasil, 1 pelo PP, Partido Progressista, 1 pelo MDB e 1 pelo Novo. Chama atenção, a região de Santa Catarina é uma região extremamente conservadora, do ponto de vista político. Né? Nós sabemos disso. É onde a direita brasileira tem mais votos. Santa Catarina, Paraná, uma parte do Rio Grande do Sul. E o que é que acontece aqui? Nesse município Rio do Sul, existem muitos simpatizantes de ideário próximo ao nazifascismo. Uma coisa interessante, não há um único vereador de esquerda. Nenhum vereador. Não existe um vereador de esquerda. A gente olhando os candidatos, 138 candidatos, quase não há candidato da esquerda. É inacreditável. Então, é um município de direita à extrema-direita, pela sua própria formação, pelas indústrias que lá se instalam, pelo tipo de comércio que se pratica, pela liberação das armas, etc, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? 118 os candidatos em 2020, agora 138. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer o seguinte: esse cidadão ele vinha anunciando que ia praticar um atentado. Estava no seu perfil, que o Grupo Meta, dono do Facebook, apagou, mas tem gente que printou. Estava lá no Facebook dele, que entre 13 e 16 aconteceria um grande movimento histórico, que as instituições não iam esquecer. E ele escolheu o dia 13, ele tinha pavor ao dia 13, ele dizia isso, possivelmente porque é o número do PT, eu não sei, mas ele não dizia isso, mas ele tinha horror ao número 13. E foi no dia 13 que ele tentou praticar o atentado e acabou praticando um auto-atentado. Por isso que eu falei um atentado terrorista tabajara. O fato de esse indivíduo ter praticado esse ato não é um ato meramente isolado. É um ato, certamente, que tem repercussão. Ele conversou com pessoas sobre isso. Eu descartaria a pressa com que algumas pessoas estão tratando o caso e o seu protagonista como lobo solitário. Sinceramente, ele estava só, fisicamente só. Mas havia, por exemplo, na casa que ele alugou aqui em Ceilândia, a uns 30 quilômetros aqui do Plano Piloto, aqui em Brasília, ele alugou uma casa e há um espelho. Eu não sei se foi o G1, qual foi o perfil que mostrou esse espelho, a foto desse espelho. E lá tem uma senhora de nome Débora, que claramente discutia com ele coisas dessa natureza. Há frases terríveis no espelho, ele a maltrata, etc., porque ele diz que tem que ser feita uma revolta. Diz que tem que ser feita uma revolta. Então é uma coisa assim, a casa totalmente destroçada, em estado de podridão, muito suja, tudo, as coisas todas muito espalhadas e desorganizadas, desordenadas, e artefatos. Havia artefatos que são, segundo as primeiras investigações policiais, próximos ou iguais àqueles que foram encontrados lá no carro dele, aqueles detonados, que são 3 explosões aqui perto, aqui na Praça dos Três Poderes. Não é? Por outro lado, chama atenção toda a hoste bolsonarista, pessoal do entorno do Bolsonaro mais próximo, correr ao X ou às suas redes sociais com um discurso uniforme, absolutamente uniforme. Alguns aqui agora. E nesse discurso se misturam coisas. Primeira coisa,
se confunde isso aqui com o atentado do Adélio. São coisas completamente diversas. Mesmo porque o Adélio já foi atestado uma pessoa com problemas mentais pela própria Polícia Federal no governo Bolsonaro. Segundo, há um modus operandi de todos esses fracassados atentados, o mais grave dos quais em 8 de janeiro, o famoso 8 de janeiro, que tá tendo um inquérito chegando ao fim agora, vai ter denúncias, etc., e já tem condenados. E não se trata de condenar velhinhas que estavam com bíblias passeando na Praça dos Três Poderes, isso não é verdade, nós sabemos disso. E o discurso que é feito agora pela extrema-direita, pelos seus próceres, você citou alguns aqui, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? O Mário Frias, que nós sabemos, foi secretário de Cultura, e outras personalidades das hostes bolsonaristas dizendo que é um ato isolado, que maluco existe em todo canto do mundo. Eu achei interessante, foi o imediato diagnóstico de saúde mental do autoexplodido. Professor, agradeço demais sua participação, é sempre um prazer imenso recebê-lo aqui. Vou ter que me despedir do senhor por hoje. Só para fazer uma pequena observação, o senhor mencionou mais uma vez a expressão lobo solitário, que não era. Talvez a gente tenha uma entrevista com o senador Randolfo Rodrigues, que vamos exibir daqui a pouquinho. Eu conversei com ele hoje mais cedo, e ele disse que não era um lobo solitário não, que era um rato coordenado. Mas daqui a pouquinho a gente tem essa entrevista aqui, vamos exibir. Professor, muito obrigado. Só lembrando uma coisa, isso está naquele pacote da história da anistia. A anistia só pode ser feita por lei. Tem que passar pela Câmara, pelo Senado e ter a sanção do presidente. Só para ficar claro, artigo 48 da Constituição, inciso 8º. Um abraço a você e a sua audiência. Obrigado, boa noite, bom feriado, bom fim de semana. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado, professor Jorge Hélio, autoridade.